Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e o tema de hoje é direto e, infelizmente, cada vez mais atual. Por que tantos jovens estão morrendo? Nos últimos anos, temos visto notícias de atletas, artistas, influenciadores e pessoas aparentemente saudáveis que morreram de repente. E quando isso acontece, a pergunta é sempre a mesma: mas ele era tão novo, o que aconteceu? Hoje, a gente vai entender o que é morte súbita cardíaca, por que ela pode acontecer mesmo em jovens, quais são as causas genéticas e adquiridas e o que você pode e deve investigar na sua própria família. Vamos então começar pelos números. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no planeta, com 17,9 milhões de óbitos por ano. Acredita nisso? No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 400 mil pessoas morrem anualmente por causas cardiovasculares, o equivalente a uma morte a cada 90 segundos. E o mais chocante, a SBC estima que 10 a 15% dessas mortes ocorrem em pessoas com menos de 40 anos, muitas delas sem diagnóstico prévio. Ou seja, o coração dos jovens também adoece, e às vezes sem aviso. Morte súbita é quando alguém morre de forma inesperada, geralmente em até uma hora após o início dos sintomas, ou, em muitos casos, sem ter sintoma nenhum. A causa costuma ser elétrica, o coração para de bater de forma coordenada entre uma arritmia fatal, como a fibrilação ventricular, e não consegue mais bombear sangue para o corpo. É como se o sistema elétrico do coração sofresse um curto-circuito. Em adultos mais velhos, o problema geralmente é infarto ou doença nas artérias coronárias, mas em jovens a história é outra. As causas mais comuns em jovens menores de 30 anos de idade, a morte súbita geralmente está relacionada a doenças estruturais ou genéticas do coração. Vamos falar das mais comuns. A cardiomiopatia hipertrófica, que foi o episódio passado, então quem não ouviu, volta lá e escuta, é quando o coração cresce de forma anormal e pode causar arritmias fatais, principalmente durante o exercício. Cardiomiopatia arritmogênica, antigamente chamada de displasia arritmogênica do ventrículo direito, é quando o músculo cardíaco é substituído por gordura e fibrose, e isso faz gatilho com maior chance de ter arritmias. Outra causa frequente são as anomalias congênitas das artérias coronárias. É quando o encanamento do coração nasce no lugar errado e o sangue não chega direito durante o esforço. Outras causas diretamente relacionadas com arritmias são a síndrome do QT longo, síndrome de Brugada e outras canalopatias. São doenças genéticas que alteram a parte elétrica do coração. Tem a ver com os canais de sódio, potássio, então mesmo com a estrutura normal, esse coração a nível molecular, químico, ele está doente. As miocardites, que são até um pouco mais frequentes do que as outras causas descritas aqui, são inflamações no músculo cardíaco, geralmente pós-episódios virais, mas também podem acontecer com pós-bacteriano, pós-fúngico. É uma causa que, por exemplo, o atleta Ganso ele foi afastado no começo do ano. Essas condições são muitas vezes silenciosas. A pessoa treina, trabalha, vive normalmente até o primeiro evento. E falando dos 30 a mais, as causas mudam um pouco. A doença arterial coronariana, o famoso entupimento das artérias, passa a ser a principal causa. Mas aqui também entram fatores adquiridos: o uso de anabolizantes, abuso de estimulantes, abuso de pré-treinos, consumo de drogas ilícitas como cocaína e anfetaminas, apneia do sono, estresse crônico, falta de sono e, claro, pressão alta, colesterol alto, diabetes mal controlado. Ou seja, não é só genética, é o estilo de vida moderno que tem levado muitos jovens a desenvolver corpo de 30 e artérias de 60. Quando o coração parece normal e a pessoa morre de forma repentina, é muito provável que exista uma predisposição genética por trás. Essas doenças herdadas alteram as proteínas do músculo cardíaco ou dos canais iônicos responsáveis pela condução elétrica. E o mais importante, elas passam de geração em geração.
Por isso, eu sempre digo, com carinho e uma pitada de ironia, que a melhor herança que você recebe da família é informação. E sim, é hora de fofocar com os pais e avós. Pergunte: alguém da família morreu de repente, do nada? Teve desmaio? Alguém tem marca-passo? Teve já insuficiência cardíaca ou coração grande em alguém jovem? Alguém tem problema nos rins? Alguém teve perda auditiva? Alguém tem alguma doença sistêmica sem explicação? Esses detalhes importam, acredite, porque algumas doenças genéticas do coração também podem afetar outros órgãos, como rins, por exemplo, doença de Fabry, ou os nervos, como na amiloidose hereditária. Se há histórico familiar de morte súbita, arritmia ou doenças cardíacas precoces, o primeiro passo é procurar um cardiologista. O rastreio inclui eletrocardiograma, ecocardiograma, algum teste genético, se de fato indicado. Podemos ainda lançar mão de exames como Holter, teste ergométrico. Esses exames vão ajudar a detectar alterações estruturais e elétricas antes que causem sintomas. E para quem pratica esportes, o check-up cardiológico deve ser rotina, não burocracia. O coração também precisa de avaliação pré-treino. Agora, a parte que muita gente prefere ignorar. Esteroides anabolizantes androgênicos aumentam o risco de arritmia, trombose, infarto, hipertrofia do músculo totalmente desorganizada que aumenta a tua chance sim de morte súbita. Uso e abuso de energéticos, pré-treinos e até a cafeína podem sim causar ataque a arritmias, principalmente quando combinados com álcool ou desidratação. E claro, drogas ilícitas como cocaína e anfetamina geralmente espremem as coronárias e provocam um infarto, o tal do vasoespasmo coronariano. E também tem o combo moderno: estresse, falta de sono, sobrecarga, alimentação ultraprocessada. O coração pode até aguentar muita coisa, mas ele também tem limite. E o problema é que, ao contrário do músculo da academia, o do peito não avisa antes de romper. Prevenir a morte súbita é possível e depende de informação e acompanhamento. Então, primeiro, conheça a sua história familiar. Saber o motivo que matou seus avós, algum primo, algum tio, pode salvar sua vida. Segundo, faça um check-up cardiológico regular, mesmo se for atleta. Quer dizer, principalmente se você for atleta. Terceiro, não abuse de substâncias sem indicação médica. Anabolizantes, estimulantes, não são suplementos, são gatilhos. Quarto, durma, hidrate-se e se mova. O coração precisa de descanso e rotina. E quinto, cuide também do seu psicológico. Estresse e ansiedade crônicos também alteram ritmo e pressão. E lembre-se, prevenir é mais barato, menos doloroso do que tentar reanimar um coração em colapso. A morte súbita em jovens é um tema que assusta, mas deveria despertar consciência, não pânico. A maioria desses casos poderia ser evitada com rastreio familiar, diagnóstico precoce e menos improviso com o próprio corpo. Então, da próxima vez que estiver no almoço de família, aproveite para perguntar: Vó, alguém já morreu de repente por aí? Essa conversa pode ser a mais importante da sua vida. Informação é prevenção. Esse foi o Cardio na Conversa e eu sou a doutora Fernanda Andrade. Espero você comigo no próximo episódio. Compartilhe esse episódio com quem vive dizendo que é jovem demais para ter problema no coração, porque coração não tem idade, tem história. E lembre-se, o coração sempre fala. A questão é: você está disposto a ouvir?